hoje eu encerro o capítulo 1, em nome de Jesus. O Emerson disse que vai ter alguns irmãos que vão soltar fogos lá na porta. Só para lembrá-los, talvez você não tenha participado desses momentos, mas para mim foi um momento de muito crescimento. Eu cresci muito nessa exposição. Sinceramente, como que eu tenho aprendido do Senhor aqui, falando para vocês nesse capítulo 1 de Efésios. E aí no próximo domingo eu vou começar fazendo a introdução do capítulo 1 de Filipenses, tá bom? Uma excelente carta, uma carta linda, que vale a pena você já ler. Tem 4 capítulos apenas, mas é uma carta riquíssima para você que talvez anda desanimado, triste. Aquela carta é a carta da felicidade, é a carta da alegria. Então nós precisamos de alegria, nós precisamos de felicidade. E alegria e felicidade, quando você observar lá em Filipenses, é só Jesus quem pode dar, ninguém mais. Ninguém mais. Se você está procurando alegria no casamento, não vai achar não, viu? Casamento é luta. É luta. Tem que dar o braço a torcer muitas vezes, e casamento é prova. Casamento é onde Deus forma Cristo em nós. Sim, tem que exercer a paciência. E aí, tem muita gente que casa pensando, eu vou casar para ser feliz. Você está entrando num barco, um barco não de felicidade, um barco que você vai ter muitas alegrias. Mas em Cristo nós podemos ser felizes, até no casamento. Até no casamento. Então vamos convidar Cristo para participar da nossa vida, da nossa família, porque sem Cristo, meu filho, barco afunda, hein? Afunda e afunda bonito. Então vamos lá, voltando aqui para Filipenses, como eu havia mencionado aos irmãos, Efésios, já estou com Filipenses na cabeça. É que eu li essa semana muito Filipenses, e eu estou com Filipenses na cabeça, mas no coração tem que estar Efésios, aqui para compartilhar com os irmãos. Então, no capítulo 1, o verso 22 e 23, Paulo trabalha aquela comparação, ou metáfora, ou melhor, analogia que ele faz da igreja como corpo de Cristo, e Cristo como cabeça desse corpo. E aí o verso 23 vem essa expressão onde Paulo conclui o seu raciocínio. Lembrando, irmãos, que nós vimos, não é? Qual é o significado de corpo, não é? A igreja como corpo, e nós vimos qual é o significado desse corpo se a cabeça não for Cristo. Então não é corpo de Cristo. Igreja que a cabeça não é Cristo, não é corpo de Cristo. E a gente percebeu ali as várias nuances que existem nos evangelhos de hoje, onde Cristo realmente não tem sido a cabeça. E hoje nós vamos nos deter na última expressão, mas antes nós vamos fazer a leitura dos versos 22 e verso 23, para então começarmos a explanação. Para isso a Natália vai me auxiliar aí. Por favor, Natália. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo teu amor, pela tua palavra, e sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. E nós te rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração e ministrar nos anseios da nossa alma. Ajude-nos, Deus. Em nome do seu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Então vamos lá. Para esta terceira expressão, Paulo vai usar plenitude de Cristo para concluir então esse raciocínio que ele estava traçando ou desenvolvendo da igreja como corpo de Cristo. Então lembre-se, igreja, ele disse que é o corpo de Cristo.
e esse corpo tem uma cabeça que é Cristo. E ele conclui essa ideia a partir desta expressão plenitude de Cristo, que é o verso 23. Conforme nós vimos, todo corpo tem uma cabeça, inclusive o seu, inclusive o meu. Todos os membros do nosso corpo são comandados e coordenados pela nossa cabeça, reforçando a ideia de que aqui nós vemos a autoridade máxima das Sagradas Escrituras e a inspiração do Espírito Santo. Porque quando Paulo escreve, como eu mencionei, eles não tinham esse conhecimento como temos hoje, de anatomia e fisiologia. Imagine, há quase 2000 anos atrás, o conhecimento que eles tinham do corpo. E olha o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Só pode ser o Espírito Santo. Só pode ser o Espírito Santo. E a gente percebe aqui que o corpo, Paulo coloca aqui como a igreja como esse corpo e Cristo sendo essa cabeça. Então nós chegamos aqui agora para caminhar para essa conclusão onde a plenitude de Cristo deve ser real na igreja que é corpo e que tem essa cabeça que é Cristo. Nesta expressão, plenitude de Cristo, é uma afirmação de que Cristo enche o próprio corpo ou a própria igreja com a sua vida. Por quê? Porque a minha vida, o meu corpo, está cheio da minha cabeça, está cheio da vida da minha cabeça. O meu corpo se move por causa dos comandos da minha cabeça. Então, olha só o que é que Paulo está dizendo. Ele está afirmando que do mesmo jeito que o meu corpo está cheio da minha vida, a igreja também deve estar cheia, plena. Plena é algo completo, é algo que não falta. O que não pode faltar na igreja? Cristo. A igreja precisa estar cheia do quê? De gente. A igreja precisa estar cheia de dinheiro. A igreja precisa estar cheia de bens. A igreja precisa estar cheia de Cristo. Quem é a igreja? Eu, você e o irmão que está do seu lado aí, o que está atrás, o que está na frente. Nós somos a igreja. Do que é que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de Cristo. Isso é tão óbvio que talvez você pode estar pensando, mas você está tirando isso da sua cabeça. Não, é Bíblia, irmãos. Olha Colossenses capítulo 2, verso de número 9. O que é que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer sobre essa plenitude de Cristo na igreja? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Perceberam? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem é a cabeça do corpo? Cristo. Na igreja tem o quê, irmãos? Você é divino. Eu tenho essência divina. Você tem essência divina. Você tem a imagem de Deus dentro de você. O que Paulo está dizendo é isso. A igreja, que a cabeça é Cristo, essa igreja tem a vida de Cristo, tem a essência de Cristo. E isso tem um grande significado para nós. Qual é o significado? Esta declaração assombrosa de Paulo também significa que sem Cristo não há igreja, sem Cristo não há cristianismo. Sem Cristo não há fé transformadora. Por isso que as pessoas podem dizer assim, eu tenho fé. Mas se a fé dessa pessoa não estiver em Cristo e o fundamento não for Cristo, a fé dessa pessoa é uma fé na fé. É uma força de pensamento.
É um pensamento positivo. Muitos milagres acontecem por pessoas que colocam a fé, por exemplo, em Aparecida do Norte, em Nossa Senhora. Essa não é uma fé transformadora. A fé que transforma o ser humano é Cristo. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que sem Cristo não há regeneração, não há novo nascimento. Sem Cristo não há salvação. Por que não há salvação sem Cristo? Porque toda a vida do ramo está na videira. E a vida da videira está no ramo. Nós somos o quê? Os ramos. Cristo é a videira. Nós somos o corpo. Cristo é a cabeça. Nós nunca podemos perder esta essência. E como cristãos, nós devemos desenvolver aqui duas consciências a partir desta realidade. Cristo como cabeça e nós como corpo. Quais são as duas consciências que nós precisamos desenvolver aqui? A primeira é a consciência das nossas fraquezas. Sem Cristo, irmãos, nós somos influenciados. Sem Cristo, nós somos conduzidos como as pessoas naturais e normais que não foram regeneradas vivem. Então, a nossa consciência de fraqueza devemos ter que, mesmo estando com Cristo, nós deveremos lutar diariamente contra as forças da nossa carne. Se tem uma coisa que é forte em cada um de nós, são os desejos da nossa carne. Ou você não luta contra a sua carne? A minha carne constantemente, ela busca pelo pecado. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos uma luta. A carne milita contra o espírito. Uma outra fraqueza que muitos de nós cedemos são as influências do mundo. O mundo dita a moda. O mundo dita os costumes. O mundo dita a malandragem. O mundo dita tantas outras coisas. E muitos de nós temos sido influenciados ou permitido que as influências desse mundo modele o nosso jeito de viver. Uma outra fraqueza que nós não podemos negar e que foi trabalhado em alguns domingos para trás, o poder de Satanás. Irmãos, abaixo de Deus, o diabo é poderoso. Abaixo de Deus, Satanás, ele fica constantemente procurando um lugar ou alguém para ele tragar. É isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8. Que Satanás anda ao derredor, buscando alguém que possa tragar, rugindo como um leão. Constantemente, Satanás, ele oferece pratos, que aos nossos olhos são pratos saborosos, porque a nossa carne está viva. Nós ainda não crucificamos a nossa carne totalmente. E isso só vai acontecer quando Cristo voltar ou nós formos para Ele. Essa luta será constante, irmãos. Ninguém nessa terra nunca poderá dizer que matou a sua carne totalmente. Até o apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer, muitas vezes ele não conseguia. Então esta é a primeira consciência que devemos ter, as nossas fraquezas. Nós somos fracos. Mas isso não pode servir de motivo para começarmos a viver uma vida liberal, uma vida atolada no pecado.
Por isso que as Sagradas Escrituras é linda, porque a segunda consciência que Paulo quer desenvolver em nós não é só essa primeira, de que somos fracos. Mas Paulo coloca a segunda consciência como esse poder que atua em nós. O Espírito de Deus habitando em nós, nos fortalecendo para vencermos estas tentações, para resistirmos às astutas ciladas de Satanás, para dizermos não à nossa carne, para dizermos não a este mundo. Só o Espírito, que é esse poder habitando em nós. E não é só Paulo que fala desse Espírito e desse poder em nós, não. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 4, ele vai dizer também, olha só. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ele colocou em nós a natureza divina, para que através dessa natureza divina, nós fugíssemos da corrupção que há no quê, irmãos? No mundo. Irmãos, eu tenho sido tentado, não é só você, meu irmão, é todos nós. Um dia chegou um homem para mim e disse, a minha fraqueza é mulher. Eu disse, mas só a sua? Minha também. De todo hétero, a fraqueza é mulher. Ou, pelo amor de Deus, se não for mulher, a fraqueza de todo hétero, você tem que passar no caminho do sal grosso para descarregar. Nós não temos, irmãos, motivos, razões para justificar as nossas fraquezas. Agora, o que nós temos é condição dada por Deus para vencermos as fraquezas. Como? Ele colocou em nós a natureza de Cristo. Ele colocou em nós a vida de Cristo. E sem a vida de Cristo, a gente vive. Melhor, a gente não vive. A gente passa pela vida. Isso é tão óbvio, é tão bíblico, que existem duas gerações. A de Caim e a de Abel. E você observa que naquelas gerações, a de Sete, que é descendente de Abel, lá vai contar naquela geração que tal pessoa viveu tantos anos. E na outra geração, que é a geração de Caim, só diz que era pessoa, viveu e não conta quantos anos. Por quê? Porque a geração de Caim não viveu para Deus. E quando a gente não vive para Deus, os dias não são contados. A geração de Sete viveu para Deus. Por isso que cada nome diz, e este viveu tantos anos. Por quê? Porque ele viveu para o Senhor. Então aqui existem duas verdades que nós precisamos compreender a partir desta plenitude de Cristo no corpo que é a igreja. A primeira verdade que existe aqui é a vida de Cristo. Então toda a vida de Cristo está em nós, a partir do momento que fomos regenerados. A partir do momento que o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da morte, da justiça e do juízo, a partir daquele momento que fomos convencidos, a vida de Cristo começou em nós. Porque ninguém, sem ter recebido esse convencimento pelo Espírito Santo, pode ter a vida de Cristo. Porque todos estávamos mortos. Então, que coisa mais linda. Isso é bíblico? É bíblico. Hebreus, capítulo 2, verso 17 e verso 18. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer acerca disso que eu estou falando.
Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Perceberam a vida de Cristo em nós? Em tudo ele foi tentado, em tudo. Não pense que você, quando está passando aquele sofrimento, aquela luta, e você acha que a sua luta e o seu sofrimento, nós temos essa tendência de acharmos que o que sofremos, o que passamos, é maior do que o outro passa. O nosso referencial é Cristo. Em tudo ele foi tentado. Em tudo. Mas em nada ele pecou. Para quê? Para que ele pudesse nos socorrer e, como sumo sacerdote, oferecer perdão, oferecer o sacrifício agradável a Deus, que nos dá o perdão, porque ele sabia que nós somos fracos, nós somos pecadores por natureza, nós já nascemos pecadores. Então o que é que ele faz? Ele assume a nossa natureza, ele sofre, ele é tentado em tudo, para que ele possa socorrer a cada um de nós. Por isso que nos momentos em que pecamos, a primeira coisa que devemos fazer é nos dirigir a Deus por meio de Jesus Cristo, pedindo perdão. E ele, sabe o que ele faz? Ele perdoa. Ele perdoa. Além de perdoar, o autor aos Hebreus diz que ele joga o nosso pecado, a acusação, no mar do esquecimento. Dela ele não se lembra mais. Tudo por causa da essência que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, quando Jesus assume a nossa natureza, foi com a finalidade, uma finalidade. Qual foi a finalidade? De fazer-nos participantes da natureza dele. É por isso que ele veio como homem, porque ele precisava assumir a natureza humana. Porque se ele não assumisse a natureza humana, nós não poderíamos receber a natureza divina. A morte não foi substitutiva. Ele não estava morrendo no lugar de Barrabás, ele estava morrendo no lugar do Itamar. Ele estava morrendo no lugar do Emerson, no lugar dos Paulos aqui da igreja. Ele estava morrendo no lugar de cada um de você que está sentado aí e que foi regenerado pelo Espírito Santo. Era por você, era por mim que ele morreu. A finalidade era essa, porque ele assumiu a minha natureza para dar o direito para que eu também assumisse a natureza dele. Isso é bíblico? É bíblico. Você acha que eu estou falando coisa da minha boca? Vai lá, Romanos capítulo 8, verso 29. Olha o que Paulo vai dizer aqui nas Sagradas Escrituras. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos a imagem do primogênito. O que é primogênito? É o primeiro. Então Jesus é o primeiro filho de Deus. O Deus que se fez homem na pessoa de Jesus. E nós somos a imagem desse primeiro filho. Desse filho perfeito. Desse filho que ele olhou do céu e disse assim: este aí, a minha alma tem prazer. Desse aí eu me comprazo. Olha eu querendo colocar a alma em Deus. Ele disse: deste aí eu me comprazo, desse aí eu tenho prazer. É por isso que nós somos aceitos por Deus. Por causa da essência do Filho que está em mim e que está em você. Ninguém pode ser aceito por Deus pelas boas obras. Porque quando Deus olha para nós
através das nossas boas obras, o Isaías diz que elas fedem, que elas cheiram mal, que elas não passam de trapo de imundície. Mas quando Deus olha para mim, olha para você, e Ele vê que nós não estamos chegando a Ele por nós mesmos, pelas nossas boas obras, mas que nós estamos nos achegando a Ele pelo Filho amado. Quem Ele vê em mim? Quem Ele vê em você? Ele vê Cristo. É por isso que Cristo precisa ser visto no nosso jeito de viver, no nosso falar, no nosso comportamento. É Cristo. Se não for Cristo, irmão, é a religião. E aqui nós percebemos que temos em nós, então, essa fonte de energia necessária para iluminar todos os becos escuros do nosso interior. Quais são as duas fontes de energia que temos para iluminar a escuridão do nosso interior? Porque tem cantos do nosso coração e da nossa mente que só Jesus, hein? Só Jesus. Quais são as duas fontes? A palavra e o Espírito. O Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você. Por isso que o cristão nunca pode se apartar das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras têm que ser essa fonte iluminadora. E o Espírito Santo tem que ser aquele que, nos momentos em que a gente peca, ele se entristece em nós e nos leva ao Deus Pai, por meio do Deus Filho, rogando-lhe perdão, rogando-lhe misericórdia. E a gente recebe aquilo que é próprio dele, perdão e misericórdia. Qual a segunda verdade aqui? A vida do membro. Então, se a vida de Cristo manifesta estas coisas em nós, nós como membros também devemos manifestar a vida que estamos recebendo do Cristo. Só que existe um grande problema. Satanás nos tentará constantemente, e ele vai usar pessoas também. Ele pode usar a mim, ele pode usar a você, ele pode usar a qualquer pessoa que estiver próxima, para nos desanimar. Sabe aquele tipo de gente que chega para você e acha defeito em tudo? Tudo tem defeito. Se ele vem no culto, ele começa a observar os defeitos do culto. A pregação, o Itamar só exorta, é só cajado, dá uns gritos. O Paulo chora. É isso que as pessoas falam. O louvor, misericórdia. Umas músicas paradas, um negócio que parece que... O fulano lá é hipócrita, nunca vi tanta hipocrisia daquele jeito. E o ciclano? Ciclano, problema. Irmãos, nós devemos entender que, nesse lugar aqui, só tem gente BO mesmo. Só tem gente que é complicada. Talvez você ache que o irmão que está do seu lado é hipócrita. Ó, eu vou ser sincero, cabe mais um hipócrita. Você está sentado do lado dele. Cada um de nós tem um pouco de hipocrisia. Cada um de nós temos problemas. Não estou dizendo de pecado, não. Eu estou dizendo de problemas mesmo, de relacionamento, de tantas coisas emocionais. Cada um de nós carregamos um monte de coisa ruim. Você sabia que você não é perfeito? Eu não sou perfeito?
Esse lugar aqui é para gente como eu e como você. Por isso que Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, ele veio para os doentes, ele não veio para o são. Alguma pessoa que não tem nenhuma doença te procura lá, Ricardo? Procura, Tânia? Não. Só procuram eles quem está doente. E só pode ir procurar Cristo quem está doente. Nós temos uma doença, todos nós temos uma doença, irmãos. Como chama a nossa doença? Pecado. Então por que você está achando que você é o santão, que você é o perfeitão? Por isso que Paulo disse, na primeira carta que ele escreve para Timóteo, uma carta de pastor para pastor, capítulo 1, verso 15, que ele era o principal dos pecadores, pelo qual Cristo veio e morreu para salvar. Ah, não vou na igreja não, muito hipócrita. Meu irmão, então aqui é o seu lugar, porque você é um hipócrita igual. Essa é a verdade. Ah, só tem pecador lá naquele lugar. Seja bem-vindo, tem um espaço para você. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. E Jesus te ama, assim, desse jeito, complicado, cheio de problema, achando defeito em todo mundo, e Ele olha para você e diz assim, eu vou ter um encontro ainda com você, e você vai ver quem de fato você é. Por isso que o grande problema nosso é quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente percebe quem a gente é, e a gente diz, nossa, mas que monstro. É um monstro mesmo. Um monstro. Então, nós quando viemos para esse lugar, a vida do membro deve ser como? Primeiro ele chega aqui, ele deve ter essa consciência, ele veio aqui prestar culto para quem? O culto que nós estamos prestando aqui é para quem, irmão? É para Deus, não é? Quem tem que achar defeito no culto que estamos prestando é quem? É eu? É você? O culto não é para nós. O culto é para Deus. Por isso que Deus, quando o povo de Israel estava vivendo em pecado, se juntavam para prestar culto, Ele dizia, olha, o culto de vocês é como uma reunião de prostituição. Está chegando para mim como um cheiro desagradável. Então nós precisamos ganhar essa consciência, porque os que mais criticam, os que mais desaprovam, são os que menos fazem. Menos fazem. Menos fazem. E como membros do corpo, nós precisamos nos envolver, irmãos. Precisamos e devemos nos envolver. Urgente. Então, o que nós precisamos entender? Que Satanás quer nos tornar uma célula cancerígena no corpo, na igreja. E para que servem então as pregações de exortação? Elas servem como quimioterapia na célula que está com câncer. É para regenerar o corpo. É para não permitir que aquilo se alastre, que aquilo mate, que aquilo faça mal e trabalhe contra o corpo. E desse púlpito tem saído muita quimioterapia, não é? No dia que parar de sair, eu vou lhe dar um conselho. Procure uma igreja que forneça quimioterapia. Porque aí a igreja deixou de ser realmente governada pelo cabeça, que é Cristo e a palavra. Porque a Bíblia a gente precisa ler contra a gente. Não ficar procurando versículos
que passem a mão na nossa cabeça e versículos fora do contexto. A Bíblia é um livro que foi escrito para nos colocar no prumo. Pensa bem você pegar um prumo e você ficar forçando o prumo para que a tortura daquela parede se adeque ao modelo que você está querendo fazer de prumo. O prumo tem que trabalhar livre. Por isso que as Sagradas Escrituras diz: onde há liberdade, aí há o Espírito. Pega um prumo, coloca na parede, puxa aí a cordinha dele e fica tentando acertar aí a tortura, puxando o prumo. Constrói a parede, fazendo assim. E depois você vai ver se essa parede não vai ficar assim. E o que mais tem é crente que está assim, ó, fora do prumo. Está mais torto. Então, irmãos, Cristo está querendo uma noiva adornada, uma noiva reta, uma noiva pura, uma noiva santa. Como que vai acontecer isso? Se não for através das Sagradas Escrituras. Então nós nunca podemos esquecer que a vida que precisamos é a vida de Cristo. E a vida de Cristo fora da palavra não tem. Olha o que o próprio Jesus menciona e João relata. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que jeito que nós vamos tirar a tortura da nossa vida, irmãos? Se não for através da palavra. Me diz, tem outro jeito? Tem outro jeito? Não tem outro jeito. Então, por isso que Paulo está orando aqui, pedindo para que os olhos daqueles irmãos fossem iluminados com essas doutrinas, a fim de que eles se renovassem, se enchessem de vida e assumissem realmente o seu papel no corpo como membro. É isso que Paulo está fazendo aqui. E aí a gente caminha para finalizar o capítulo 1, que para mim é um dos mais profundos textos que o apóstolo Paulo escreveu. É o capítulo 1 de Efésios. Se você pegar a Bíblia toda, eu gosto do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, mas quando eu estudei esse capítulo 1, eu percebi, para mim, Paulo fala de tantas doutrinas nesse capítulo 1, e ele fala com tanta clareza, com tanta inspiração, que vocês viram, nós gastamos praticamente um ano, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, 1 ano e 5 meses, eu gastei falando de Efésios capítulo 1, verso a verso, expressão a expressão. Então, olha só como que esse texto, capítulo 1, está dividido. Do verso 1 ao verso 2, Paulo faz o prefácio e a saudação, que é aquela introdução, dizendo que ele era o apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Aí faz aquela saudação, eu, apóstolo Paulo, coisa linda que nós gastamos alguns domingos. Daí, do verso 3 ao verso 14, ele vai falar da obra do Pai, da obra do Filho e da obra do Espírito Santo, não é? Aquilo que Deus fez, que foi o plano redentor elaborado pelo Pai. Ele vai falar também da redenção executada pelo Deus Filho, e ele vai falar da redenção aplicada pelo Deus Espírito Santo aos regenerados, que foram temas que nós trabalhamos aqui. E para concluir, não é, do verso 15 ao verso 23, ele faz essa oração, que ele faz essa divisão na oração. Ele começa ali agradecendo a Deus, faz uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por aqueles irmãos que foram alcançados, que foram regenerados, que receberam a palavra de Deus, e depois ele faz uma intercessão. Essa oração é dividida em duas partes. A intercessão é que eles tivessem os olhos iluminados e que eles tivessem essa plena convicção e desejo de conhecer as Sagradas Escrituras. Então nós devemos lembrar de algumas verdades para caminharmos para o encerramento. Quais são as principais verdades que foram trabalhadas aqui?
A principal para mim do capítulo 1 é que Cristo rompeu os laços da morte. Então notem, ele assumiu a nossa natureza, ele morreu, ele rompeu. Ao terceiro dia ele se levanta do túmulo e ele se levanta triunfante. Que coisa fantástica! Deus não só o ressuscita dos mortos. No capítulo 1 é claro que também Deus o exalta sobre tudo, pondo-o à sua direita. Sabe o que isso significa? Autoridade. Isso significa que o lugar mais elevado do céu já está ocupado, irmão. Quem está no lugar mais elevado do céu é Cristo, o nosso Senhor. E aí Jesus, por ele estar no lugar mais elevado aos céus, no capítulo 1 ele diz que aqueles que foram regenerados, que foram selados, também estão assentados com ele nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo, irmãos. Além dele ressuscitar, além dele estar no lugar mais alto dos céus, ele também tem e recebe do Pai toda a autoridade. Ele mesmo fala isso. Vamos ver? Mateus 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Tem alguém que tem mais autoridade do que Jesus? Foi-me dada um pouco? Não, foi-me dada toda. Agora imagine toda na perspectiva de Deus. O que é toda para Deus? O que é tudo para Deus? Percebem porque nós precisamos de Cristo? Sem Cristo nós somos falidos, perdidos, mortos. Percebem? Então por que Jesus foi exaltado? Vocês já notaram, né? Parece dar até um nó na cabeça da gente. Jesus não era Deus? Deus já não estava acima de tudo? Por que ele foi exaltado depois da morte? Quem foi exaltado depois da morte? Foi Jesus, irmãos. Por que Jesus? Por que Paulo coloca o nome Jesus? Porque Jesus é a encarnação do Deus vivo. Jesus é o homem Deus. É o homem que assume a natureza. É o Deus que assume a natureza de homem. Para que os homens pudessem, a partir do homem Jesus, assumir a natureza de Deus. Olha que troca! Às vezes a gente diz, mas Deus podia resolver o problema do mundo e do pecado de outra forma. Por que enviar o único filho para morrer? Porque Deus precisava se tornar um homem. E ele vem na pessoa de quem? De Jesus. E Jesus é o homem Deus. É por isso que é Jesus que foi exaltado. Jesus, ele assume, ele se esvazia da natureza divina, se humilha, se rebaixa, se torna homem, assume a minha dívida, assume o meu pecado, o meu castigo. E é por isso que ele é exaltado. Mas isso é bíblico? É bíblico. Filipenses 2, verso 9 e verso 10. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso, Jesus foi exaltado. Por quê? Porque ele se esvaziou, assumiu a minha natureza, a sua natureza. Agora você entende o que é que Paulo disse lá no capítulo 8, verso 39 de Romanos?
para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que eu e você tivéssemos o direito de dizer que somos irmãos de Jesus, temos a vida de Jesus, somos filhos de Deus, temos a essência de Deus em nós, o Pai mora em mim, eu sou o filho que o Pai tem prazer por causa de Jesus. É isso, é por isso que é Jesus que foi exaltado. Por isso que ele precisou vir como um bebezinho, frágil, assumir a natureza, as fraquezas humanas. É por isso que ele teve fome, ele teve sede. As Sagradas Escrituras relatam um Deus homem passando fome, tendo sede, tendo sono. É por isso, é só por isso, porque ele era homem, ele se fez homem. Entendem o que Pedro diz? Vós sois deuses? Vós sois deuses? Nós podemos ser Deus na pessoa de Jesus, porque Jesus era Deus. Ele não é o cabeça, nós não somos o corpo, o que ele é, nós somos. Mas não porque merecemos, porque nele estamos, porque nele fomos inseridos. Por quem? Por ele mesmo. Não foi pela minha vontade, nem pela sua vontade. Esqueça esse negócio de vontade. Pense só um pouquinho. Você teve vontade de nascer? Você teve vontade? Melhor, você sabe de onde você veio? Hoje nós sabemos para onde nós vamos por causa de Jesus. Mas uma pessoa que não tem Jesus, ela não sabe nem para onde ela vai. Então a gente não teve vontade de nascer. A nossa vontade barra o dia da gente morrer? Barra? A morte chega, não, eu não vou morrer hoje não, pode ir embora. Por isso, irmãos, que essa carta, essa doutrina, ela é difícil de entrar na nossa cabeça, porque nós queremos ter participação, nós queremos um pouquinho de glória, mas a glória é toda de Cristo, só de Cristo. Se não fosse Jesus, irmãos, que seria de nós? Se não fosse Deus na eternidade resolver através do Filho a minha dívida e a sua dívida, o que seria de nós? Sabe o que isso significa para nós? Significa, irmãos, que enquanto muitos personagens do mundo secular estão procurando aí e dispostos a pagar por fama, por sucesso e por honra, nós, quando estamos em Cristo, por mais insignificantes que sejamos para este mundo, nós estamos ocupando a mais alta posição. Por mais que as pessoas achem que a gente não preste, que nos menospreze, por mais que a gente não se sinta valorizado, se você está em Cristo, você está sentado no lugar mais alto dos céus. Tem honra maior do que essa? Tem glória maior do que essa? Por que não valorizamos tão grande salvação? Depois de uma posição dessa, qual será a minha atitude em relação como corpo, como igreja, o meu envolvimento como igreja, como corpo, como cabeça? Como será? Então,
cabe ler aqui Efésios, para a gente encerrar, capítulo 1, verso 19 ao 23, que é o texto que conclui, para você ver o que é que Paulo está falando. Paulo está dizendo, em outras palavras, se Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, a mesma coisa que o cabeça recebe, o corpo também recebe. Vamos ler o texto? Veja se não é isso. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós, como igreja, estamos plenos de Cristo. Tudo que Cristo tem, tudo que Cristo é, eu sou, você é, como igreja. Tem texto mais profundo? Agora, você que reclamou tanto de Efésios capítulo 1, está vendo a preciosidade? Quem você é em Cristo, a sua identidade. Que sabedoria desse homem, irmãos. Inspiração do Espírito Santo. Paulo, o apóstolo. Um homem que se entregou nas mãos desse Deus. Então, à luz desta elevada doutrina, a nossa posição é certa. À luz desta elevada doutrina, do capítulo 1, a nossa posição é certa. Qual é a nossa posição? Primeiro, segurança e perseverança dos santos. Estas coisas estão fora de dúvidas para aqueles que estão em Cristo, porque somos membros do corpo de Cristo. E somos membros porque Cristo nos inseriu. Então, se você é membro do corpo de Cristo, você está salvo. A outra, Cristo derrotou e destronou Satanás quando esteve aqui nesta terra. Satanás já está julgado. Ele apenas será lançado no fogo e no lago de fogo e enxofre para viver a eternidade. Ele está julgado. Se ele está julgado, nós que estamos em Cristo também estamos salvos, porque ele disse isso. Ele garantiu isso. E por último, se Cristo é o cabeça e foi ressuscitado, nós, como seu corpo, também seremos ressuscitados. Sabe, a morte, irmãos, é o nosso último inimigo que Paulo diz a ser vencido. Todos nós, no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz que temos o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Para nós, a vitória é certa. A vitória é certa, porque o cabeça do corpo ressuscitou, vivo está. Não tem corpo sem cabeça e não tem cabeça sem corpo, senão não é corpo. Nós vamos morrer?
Vamos. Mas vamos ressuscitar. No último dia, quando tocar da última trombeta, os nossos corpos ressuscitarão. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois os que estiverem vivos serão todos juntos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Glória a Deus. É isso mesmo que você tem no coração? É isso que precisamos. Paulo queria isso. É isso que Paulo desejava para que aqueles irmãos descansassem em Cristo. Descanse em Cristo, meu irmão. A religião quer tirar Cristo de você e de mim. A religião quer nos deixar inseguros, dependentes de um pastor, dependentes de uma denominação. E Deus quer que a gente seja dependente de Cristo, só de Cristo, e da palavra de Cristo. Você tem alguma dúvida do que eu te falei? Então, para encerrar esse texto, João 10, 28 e 29. Estas são as palavras do nosso Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Não precisa comentar nada. Ponto. Para não estragar. Você é salvo. Se é membro do corpo de Cristo. Como diz o Ricardo, se é que é membro. Se é membro, nós vamos morar no céu. Nem Satanás, nem ninguém pode nos arrancar. Onde está a tua fé? Em que você tem colocado, em quem você tem colocado a sua fé? Só pode ter essas convicções e descansar nestas doutrinas maravilhosas aqueles que puseram a sua fé em Jesus.